bom dia para todos os apreciadores aí da contracultura do debate econômico. E hoje nós temos talvez o episódio mais especial até o momento do nosso Aristotélicos, nosso encontro semanal aí para tecelar, fazer uma síntese aí de informações altamente confiáveis com indivíduos com formação acadêmica superior. E hoje é o podcast que vai ter mais pessoas, vão ser 4 participantes e a gente tá aqui para falar de, entre outros assuntos, a gente sempre acaba divergindo aí, a gente vai falar de criptomoedas. E a gente tá aí com o Jampa, né, o de sempre, um dos co-hosts aqui do podcast Aristotélicos. Estamos com o Tivar do Sergipe e estamos aí com o Johnny, o nosso rei aí do Império das Criptos. Ele vai iniciar fazendo basicamente aí um monólogo sobre criptomoedas. Eu acho que esse podcast é bom porque a gente vai divergir um pouco do assunto, né? Cansei um pouco de falar sobre Bostil. E agora a gente vai falar de como, né, a gente vai dar jeitos práticos de você fugir ao Bostil, porque não adianta ficar só reclamando e não fazer nada em questão a isso. Então, Johnny, apresente-se. Boa noite, pessoal. Meu nome é Johnny aí. Caso vocês tenham visto o podcast passado, o Igor me cita aí brevemente como um ex-membro aí do debate econômico, mas eu fui aí resgatado das sombras de novo pelo nosso querido Ricardo aí, o Acate Varda, me resgatou aí, me fez entrar em contato de novo com o debate, né? E agora eu tô aí, eu vou participar de alguns podcasts, no qual eu tenho um entendimento relativamente bom aí. E esse em específico a gente vai falar das criptos, né? Mais especificamente do Bitcoin aí. E no final faço um gancho para Ethereum e para Monero, que na minha opinião são as criptos que mantiveram aí a ethos original do Bitcoin, né? Essa ethos cypherpunk, priorizando a descentralização e tal. Mas enfim, começando sobre o Bitcoin. Hoje em dia o Bitcoin está o quê? 100 mil dólares, mais de 100 mil dólares. Se não me engano, 112 mil dólares que foi a alta aí. Agora deve estar em cerca de 103, 102 mil dólares. E é cerca de o quê? Mais de meio milhão de reais, de lulas aí, né? No caso. E eu vou contar um pouco como chegou nesse patamar, né? Como chegou esse valor tão alto, né? Como foi a história dele, como surgiu. Então, para começar sobre a origem, o Bitcoin surgiu ali em meados de 2009. Eu creio que os senhores aqui que estão participando comigo no podcast ainda estavam chupando o dedo nessa época. Me corrija se eu estiver errado, vocês tinham que idade ali, mais ou menos, em 2009? 4 anos ainda, 4 anos eu tava saindo da fralda ainda. Eu fui saber de Bitcoin a primeira vez com o nosso condecorado aí Content TV, o primeiro Red Pill do YouTube BR, mas ainda não tinha dinheiro, não tinha bolhufas pra investir. Pois é, a maioria de nós aqui éramos crianças, né? A gente não tinha essa ideia, nem pensava em dinheiro. Depois que a gente foi envelhecendo, a gente foi se ligando mais nisso. Mas, enfim, surgiu ali em meados de 2009, foi criado ali pelo Satoshi Nakamoto, que é um pseudônimo. Tem várias teorias, né, tentando explicar quem está por trás do Satoshi, quem que tá, Satoshi é uma máscara, quem que tá por trás dessa máscara. Tem várias teorias tentando explicar, tem gente que fala que foi uma criação ali mesmo do governo dos Estados Unidos, mais especificamente da DARPA. Tem gente que fala que foi uma criação ali da Cicada 3301. Tem gente que fala que foi uma inteligência artificial do futuro. Enfim, tem várias teorias aí. Eu prefiro mesmo tomar o caminho aí da navalha de Ockham, o princípio da parcimônia. Vocês aí que gostam de escolástica, eu prefiro ir pelo caminho mais simples mesmo, que ele foi um programador ali, né? Um programador especializado em criptografia. Gigabrain mesmo, muito inteligente.
Provavelmente um viajante do futuro que viu todos os episódios aí do debate econômico. Enfim, esse cara queria fazer uma contribuição aí para o mundo e criou o Bitcoin. O Bitcoin em si ele vai ser uma antítese à moeda fiduciária, né? Que depois ali da Segunda Guerra, depois que o Gold Standard foi abandonado, o padrão ouro, a moeda fiduciária passou a ser o padrão ar, né? Porque do jeito que é imprimido aí, trilhões todo ano, extremamente inflacionário, o Bitcoin vai vir aí com um limite do supply, né? Só vai ter 21 milhões de unidades, não vai passar disso. 21 milhões ali que vai circular, nunca vai passar dessa quantidade. Então é um ativo extremamente escasso. Ele não pode ser imprimido igual moeda fiduciária. Então já é um ponto positivo. O segundo ponto é a questão da autocustódia. Moeda fiduciária, você geralmente tem que confiar no banco para fazer a custódia, do seu dinheiro. E tem um ditado muito popular no meio cripto, né? Principalmente entre os bitcoinheiros, que falam que not your keys, not your coins. Se você não controla, se você não tem o controle ali dos seus ativos, do seu dinheiro, se você não tem o controle total, você não é dono dele. A pessoa, a entidade, o banco que faz a custódia para você, ele tem totalmente o controle ali, então eles se dão o direito de congelar a sua conta arbitrariamente, a qualquer momento. Um exemplo atual, quando eu acompanhava aí, né, no Brasil, foi o Monark, eu acho que foi o Monark, né, que ele emitiu a opinião dele aí no podcast e todo mundo começou a cancelar ele. E parece que também teve a conta do banco dele congelada, né? Foi isso, né? Que aconteceu? O cara foi perseguido aí pela tribo e foi completamente churrascado. E boa parte do dinheiro dele foi confiscado, mas a maior parte estava em cripto. Sim, exatamente. Esse daí é o segundo ponto positivo da cripto, a questão da autocustódia. Você ali está no controle total, 100% dos seus ativos, não tem nenhuma entidade ali fazendo a custódia para você. Então, você não precisa se preocupar com o banco confiscando, congelando seus bens financeiros ali, seu dinheiro. E o terceiro ponto é a questão da descentralização mesmo, que não vai ter uma entidade controlando ali como a blockchain funciona, no caso, como funciona. Vamos supor que o Ricardo queira mandar um Bitcoin para o Jampa. Ele vai lá na carteira dele, né? Carteira Bitcoin, tem várias carteiras aí, dá preferência para carteira open source, na qual você pode ver o código direitinho dela, confiável. Ele vai lá, ele quer mandar um Bitcoin pro Jampa. Você tem um Bitcoin aí, o Ricardo, para mandar pro Jampa? Negativo. Nem no Minecraft? Ah, sim, Minecraft tem. Então, vamos supor que o Ricardo aí queira mandar um Bitcoin pro Jampa. Ele vai lá na carteira dele, assina a transação e manda. Essa transação ela vai ficar no estado pendente, no caso, chamado mempool, que é um espaço ali vazio na blockchain, que a transação fica pendente, ela ainda não está confirmada. Como é que ela vai ser? Como é que a transação vai ser confirmada? Ela vai ser confirmada quando é incluída no bloco. O que são os blocos? Os blocos eles são gerados assim, praticamente um puzzle criptográfico. Você tem lá um puzzle criptográfico e tem vários mineradores que gastam energia e
e poder computacional para resolver esse puzzle, que é chamado Proof of Work. Eles competem ali para quem vai resolver esse puzzle primeiro, e quem resolve esse puzzle primeiro vai ser o minerador que vai emitir o bloco e vai receber a recompensa do bloco em Bitcoin e vai incluir a transação que o Ricardo mandou para o Jampa. Aí essa transação vai ser confirmada e, é, e é assim que funciona. Em exemplos mais práticos, em exemplos mais simples, por exemplo, você tem lá uma sala com um monte de gente que não tem capacidade cognitiva, vamos dizer esquerdista. Você tem lá uma sala cheia de esquerdistas e tem um monte de quebra-cabeça na frente dos esquerdistas. Como ele não tem capacidade cognitiva, ele não vai saber encaixar a peça ali direito, ele vai ter que ir tentando na marra. Pensa nos esquerdistas como se fossem os mineradores. Eles vão fazer na força bruta mesmo, na marra, tentar resolver esse quebra-cabeça. O primeiro minerador que resolver esse quebra-cabeça vai produzir o bloco e vai ganhar essa recompensa em Bitcoin. Todo bloco produzido, o minerador ganha um Bitcoin, porque ele tem que ser uma atividade lucrativa, porque o cara vai estar gastando energia ali, vai estar gastando poder computacional. Posso fazer uma pergunta? Pode. Primeiramente, boa noite aí a todos, é uma honra participar aqui. Obrigado, Johnny, por ter saído da caverna para participar do Cara, foi podcast. resgatado depois de 2 anos aí na caverna para falar do Império Cripto. Exatamente. Ninguém aqui tem cripto, ninguém tem Bitcoin. Todo mundo aqui usa o Banco do Brasil. Toda a menção de cripto aqui é exclusivamente no Minecraft. Tudo no Minecraft a gente joga na loteria da Caixa Federal. Exatamente. A gente não especula shitcoin, a gente joga na Mega Sena. Exatamente. Mas a minha pergunta é o seguinte, uma dúvida que eu tive. Quando acabar os 21 milhões de Bitcoin, como que vai ser a recompensa para Então, quem resolveu o bloco? exatamente, isso daí que eu ia falar no tema, no tópico de riscos do Bitcoin, porque o Bitcoin, por mais que ele seja esse ativo praticamente quase perfeito, aí, ele ainda tem alguns riscos, né? A maioria deles são riscos que, se acontecer, a civilização praticamente colapsa, que, por exemplo, acabar a internet. Vários serviços aí hoje em dia são dependentes da internet. Se acabar ali, você realmente, o Bitcoin vai ser menor das suas preocupações. Tem o risco da computação quântica, que, em teoria, é um risco para o Bitcoin e para vários serviços, porque o que é um supercomputador que o pessoal teoriza que vai sair aí daqui a algumas décadas. Em teoria, ele vai ter esse poder de quebrar a criptografia do Bitcoin. O que acontece? Cada carteira, ela tem a sua chave privada. O que é uma chave privada? São um conjunto de números, são um conjunto de números e letras ali, aleatórios. E, em teoria, esse supercomputador quântico, ele teria um poder de brute force imenso e poderia quebrar todas essas chaves privadas, acessar a carteira de todo mundo. Mas enfim, é um problema aí que também afetaria o mundo todo. Vários serviços aí, dependem de criptografia, de senhas, e também, com o passar do tempo, eu creio também que vão implementar upgrades no Bitcoin, porque, ao contrário do que muita gente pensa, o Bitcoin não é um ativo que está abandonado ali, que depois que o Satoshi criou, ele ficou largado. Não, o Bitcoin ainda tem vários upgrades nele, ainda tem uma comunidade muito ativa de desenvolvedores que eles propõem as BIPs, né? Bitcoin Improvement Proposal. Eles discutem ali as upgrades que vão favorecer o protocolo, implementam. Como funciona a implementação? Eles
eles votam ali, não um voto democrático, é claro. O cara que tem 0,0001 Bitcoin não vai ter o mesmo poder que o cara que tem ali 100 Bitcoins. Então, é o chamado voto ponderado, né? Que é lógico, né? É o cara que tem o maior stake ali, que tem o maior pedaço, ele, ele deve ter a maior voz ali, né? Ele deve ter o voto mais pesado dele ali, até pro benefício dele, porque se o cara tem 100 bitcoins, o cara tem uma quantidade imensa ali, é pro maior interesse dele que tudo dê certo, que, que o protocolo seja saudável ali, porque senão ele vai perder dinheiro. Então não é esse voto democrático, igual uma pessoa tem o mesmo poder de voto que a outra. Aí eles implementam várias essas propostas aí que aumentam a segurança do Bitcoin, aumentam às vezes a performance, e é capaz de surgir eventualmente uma proposta aí que mitigue esse problema da computação quântica. Mas enfim, chegando aí no problema que o Jampa falou, das 21 milhões de unidades, uma hora todo o Bitcoin vai ser minerado, né? Então não vai ter mais recompensa para os mineradores. Em teoria, toda recompensa para os mineradores vai ser de transactions fee, ou seja, toda transação que você faz no Bitcoin, você paga uma gorjeta ou uma propina para o minerador para ele incluir a sua transação ali mais rápida. Ou seja, se você enviar uma transação com uma gorjeta muito baixa, uma transaction fee muito baixa, a sua transação vai demorar para cair no bloco, para ser confirmada ali no bloco. Então, se você quer que a sua transação ela processe ali de maneira rápida, você tem que dar uma gorjeta maior para o minerador. E quando a recompensa por bloco acabar, o lucro do minerador praticamente vai ser dessa gorjeta, né? Então, eles vão ter que aumentar de forma bem drástica mesmo para poder compensar ali o trabalho que o minerador está tendo, está gastando poder computacional, está gastando energia. Até os Bitcoins Max mesmo não tem um argumento assim muito bom, porque é um problema que só vai acontecer, se eu não me engano, 2140, que vai acabar todos os Bitcoins, então provavelmente vai estar todo mundo morto. Eles não ligam, não discutem muito, mas realmente é um problema, porque já que você não vai pagar os mineradores ali uma recompensa do bloco, vai ter que subir muito essa gorjeta para o minerador. Aí tem que ver. Realmente é um problema, sem querer interromper, mas tipo assim, a pergunta que eu tinha feito também entra um pouco nessa do Jumper, de tipo, se ainda vale a pena, pô, tu juntar 100k ali e meter um hardware para minerar bitcoins, tipo, beleza. Tudo bem que só vai acabar daqui a 115 anos, mas ao mesmo tempo cada vez se minera menos bitcoin, porque o bagulho Sim, é... sim, sim. Tem um halving, né, o chamado halving. A cada 4 anos essa recompensa vai diminuindo. Então, já não vale tanto a pena uma pessoa comum minerar o Bitcoin, porque ela vai estar competindo ali com gigantes que têm um poder de computação muito maior que o seu. Então, eles vão resolver esse puzzle, é o que eu falei, o bloco em si ele é generado com esse puzzle criptográfico. O primeiro minerador que resolver esse puzzle criptográfico vai ser o responsável por processar esse bloco, né? Então, você tem que ter um hardware ali muito potente, você tem que ter acesso à eletricidade constante, isso que uma pessoa comum não vai ter esse acesso, né? Então fica restrito aí aos gigantes da mineração mesmo, empresas especializadas mesmo, que vão... Porque é uma competição, são vários mineradores competindo ali, quem que vai resolver primeiro. Então é mais lógico que o cara pequeno ali,
a pessoa normal como eu e você, a gente não vai. Não tem como competir, entendeu? Então é um procedimento que até envolve até um pouco de sorte, né? Tipo assim, você pode até meter um computador fuleiro e conseguir decifrar uma parte do bloco. Sim, sim, sim. É questão de chances, né, cara? O puzzle em si, ele é feito de forma aleatória ali, não dá preferência. A questão é que o cara que tem um hardware mais potente, que tem todo esse suporte e toda essa infraestrutura, a chance dele resolver o puzzle primeiro que você vai ser muito maior. Porque ele vai conseguir resolver ali de forma mais rápida, né? Todas essas computações criptográficas. E o cara que tem ali um hardware mais fraco, as tentativas deles vão ser muito menores. É o número de tentativas. Praticamente, a pessoa que tem um hardware mais potente, ela vai ter esse número de tentativas maior, aumentando a possibilidade. Enquanto o cara que tem o hardware menos potente vai ter menos tentativas, entendeu? É como eu falei do exemplo do quebra-cabeça. Você tem ali um monte de gente que não tem capacidade cognitiva tentando resolver ali na marra. E o primeiro que resolver ali, no caso, o minerador mais potente ali, ele vai ser o cara que tem a mão mais rápida ali, né? Uma analogia a se fazer, o minerador mais potente ele vai ter a mão mais rápida ali, mesmo que ele não tenha capacidade cognitiva para encaixar, ele vai ter a mão mais rápida ali e a chance dele de resolver primeiro vai ser maior. É isso que eu tô falando, que não vale a pena você ser um cara assim, sem uma empresa especializada para minerar o Bitcoin nesse caso. E ontem a gente estava conversando até um pouco no Telegram, justamente sobre isso, porque é um mercado que o pessoal, pô, é muito interessado em entrar e tal. O que tu acha, assim, de modo geral, entrando até um pouco no que a gente conversou, da questão da barreira de entrada, o que um cara sozinho, ou um cara às vezes que tem um poder computacional, tipo, analisando cada caso, né? Às vezes o cara sozinho que tem uma grana, o cara que tem ali um poder computacional maior, que realmente tem muita grana para investir, que caminho que cada um toma mais ou menos nesse mercado cripto que, por mais que, pô, não tá em 2008, que tu podia pagar 1 centavo no Bitcoin, mas ainda existe espaço. Sim, exatamente. Assim, pro cara que tá começando mesmo, não tem jeito. Ele geralmente não vai ter esse hardware potente para poder investir em mineração ou para investir em bots realmente muito competitivos. No caso ali da rede Ethereum, né? Mas que eu vou falar um pouco mais para frente. Mas eu queria falar primeiro como o Bitcoin cresceu até chegar a esse ponto que é hoje, que é mais de 100 mil dólares. Como eu falei, o Satoshi ali criou o Bitcoin ali em cerca de 2009. E era muito restrito ali ao Bitcoin Talk, que era o fórum principal do Bitcoin. Você só encontrava informação do Bitcoin no Bitcoin Talk ou no 4chan. Você só nerd mesmo falava do assunto. Você não encontrava em outros lugares. Só a pessoa bitolada mesmo no assunto que encontrava. Só depois, só depois que ele foi popularizado com a Silk Road, né? Que o Ross Ulbricht, ele inclusive até foi perdoado e recebeu o perdão presidencial.
do Trump, né? Vocês viram aí recentemente? O Trump aí deu perdão presidencial para o Ross Ulbricht, o fundador da Silk Road, que ele que foi o pioneiro aí para adotar o Bitcoin como moeda mesmo, né? Porque praticamente o único período aí do que o Bitcoin foi usado como moeda foi na Silk Road. O cara que queria comprar uma cocaína ali, que queria comprar uma maconha, queria comprar um crack, ia lá na Silk Road e Era usava. usado basicamente pra droga, né? Pra joguinho online Sim, e às sim, vezes o sim. cara dava uma zoada, tipo a matéria daquele maluco que pagou 10 Bitcoin em uma pizza e se fudeu. Sim, sim. Mas eu tô falando que o Bitcoin, quando ele foi usado, a maneira realmente que o Satoshi ele queria, que é o peer-to-peer cash, é o dinheiro mesmo, foi ali o ápice mesmo, foi na Silk Road. Depois que a Silk Road acabou, o Bitcoin foi aí que deu essa transição pro tal do ouro digital, que o pessoal já não usava ele mais como uma moeda, e começou a ser usado começou a ser pensado ali como ouro digital. O pessoal começou a especular com isso em mente, né? Ah, vamos comprar o Bitcoin porque ele é extremamente escasso, ele tem essas características aí do ouro, e vamos especular, e deu o que deu. Você vê aí que cresceu em questão de centavos aí, e hoje em dia está mais de US$ 100.000. O Bitcoin E, ele é incrível até se tu analisar não só o aspecto mercadológico dele, mas o aspecto social e ideológico de ser realmente uma moeda aí pra tu se desvencilhar, né? Eu fiz uma postagem no TikTok da quebra do padrão ouro em 1971 e de como a partir disso, pô, a gente só ficou pobre. O jeito que o Estado força a gente a usar uma moeda acaba ferrando a vida de todo mundo, e o Bitcoin vem justamente como a epítome. Eu acho que o Bitcoin é a epítome da contracultura em geral. sim, 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 com certeza. Bom, aí depois do Bitcoin foram criadas outras moedas também. Até que o Jampa falou da questão quando acabar todos os Bitcoins, como é que vai pagar os mineradores? É o que eu falei. Em teoria, os mineradores vão ser pagos só pela questão da gorjeta, né? É o que eu falei, toda transação que você manda, você tem que mandar uma gorjeta, porque o minerador, porque para priorizar a sua transação, porque o minerador vai ter essas duas fontes de renda, a gorjeta e o Bitcoin que ele ganha nesse bloco por resolver o, o puzzle, é, ai, deu branco. Enfim, ele vai resolver esse puzzle e vai ganhar o Bitcoin do bloco e vai ganhar a gorjeta. Quando todo Bitcoin acabar, ele só vai ganhar a gorjeta. Aí surgiu as novas criptos que queriam resolver isso. Por exemplo, a Ethereum. A Ethereum não vai ter esse limite igual o Bitcoin tem, de 20 mil unidades. Ela vai ter um supply mais dinâmico. E que acontece? Os mineradores da Ethereum, que não são mineradores, são validators, eles vão receber essa recompensa por bloco, mas o que acontece? Cada transação, ela vai ter ali a gorjeta também, mas a gorjeta, ao invés de ir pro validator, essa gorjeta vai ser queimada, vai para um black hole. E como a Ethereum ali ela tem a sua própria economia, ela é uma blockchain programável, então permite a criação de exchanges descentralizadas, por exemplo, a Uniswap. Ela permite a criação de moedas dentro da própria blockchain, que são as shitcoins, no caso. A maioria das moedas hoje em dia ela é criada ali mesmo na blockchain da Ethereum. Elas não são mais criadas do zero igual antigamente. A maioria delas vive ali na Ethereum. Ah, Tem a stablecoin também, que é muito útil aí. Caso você queira vender a sua cripto, você não precisa mais vender ali pela moeda fiduciária, você pode usar a stablecoin. E essa stablecoin você facilmente converte ali para moeda fiduciária quando você quiser. Uma stablecoin vai valer $1.
Ou seja, a Ethereum, como ela tem toda essa economia, assim, o volume de transações é muito grande. Você vai ter 1 bilhão ali de transações diariamente, bilhões e bilhões. Então, esse volume transacional é muito grande e a transaction fee acaba também sendo. Então, o que acontece? Ela acaba sendo deflacionária. Por mais que ela não tenha esse limite igual o Bitcoin tem, os validators vão receber essa recompensa, mas as transactions fees, essa gorjeta, ela vai ser toda queimada. E como a Ethereum tem esse volume muito grande, acaba queimando mais do que produzindo, do que emitindo para os validators. Então, a Ethereum realmente tem essa tendência de ser deflacionária. E mesmo numa situação hipotética que a Ethereum não tenha nenhuma transação, absolutamente é um cenário impossível. Você vai ter ali 0 transações, entendeu? Mesmo que tenha 0 transações, 0 transactions fee, zero gorjeta, o máximo de inflação que o sistema ali da Ethereum vai permitir, que vai ser o hard cap ali, vai ser 1,5%. Ou seja, 1,5% anual de inflação. Você comparar o que com o dólar? A inflação do dólar é quanto? 2,8%. É a última vez que eu vi. Praticamente o dobro ali. Bem, uma pergunta. Uma crítica que fazem a Ethereum, eu não sei nada de cripto aqui só ouvindo, mas já ouvi essa crítica, é que ela não é tão descentralizada quanto o Bitcoin, isso é verdade? Dizem que a Ethereum tem dono, não sei o quê. Não, o que acontece é que aqui a Ethereum, ao contrário do Bitcoin, que ela foi criada ali pelo Satoshi, que é um cara anônimo ali, a Ethereum tem o grupo de desenvolvedores que criou a Ethereum eles são figuras públicas, né? Você tem ali o Joseph Lubin, o Vitalik, que o pessoal apelida ele carinhosamente de Money Skelly, o esqueleto do dinheiro ali, né? Porque o cara é realmente muito magro, parece um esqueleto mesmo. Ao contrário do Bitcoin, o Ethereum tem esse grupo de esses fundadores, que são públicos no caso, né? Mas a distribuição também foi feita de maneira tão descentralizada quanto o Bitcoin, porque eles foram pioneiros. A Ethereum surgiu em 2015. Eles foram pioneiros na blockchain programável. Ninguém sabia se daria certo, ninguém sabia se daria errado. Então a distribuição ali foi feita, acabou sendo feita de maneira igual ao do Bitcoin, porque o Bitcoin ninguém sabia que ia chegar a 100 mil, entendeu? O pessoal comprava ali, mas também vendia muito rápido, porque achava que ia cair, não ia continuar subindo. Então ninguém acabou tendo esse, como é que eu posso dizer? Ninguém acabou tendo uma quantidade muito grande do supply. Então é bem distribuído. A rede também é bem distribuída, são milhões de validators. Os validators são o equivalente aos mineradores no Bitcoin. São milhões ali. Você não precisa de um hardware tão potente para ser um validator. Eles competem ali de forma semelhante ao Bitcoin, quem é que vai produzir o bloco. E eles recebem essa recompensa do bloco, como eu falei. A diferença é que as transactions fee, como se fosse a gorjeta do Bitcoin, que no caso elas vão ser queimadas ao invés de irem para os validators. Então acaba tendo esse efeito deflacionário, como o Ethereum tem esse volume muito grande de transações. Mas ela é tão descentralizada como o Bitcoin, por isso que eu mencionei ela, e também a Monero, que eu vou falar depois. Ao contrário de outras criptos aí hoje em dia, que praticamente os fundadores, porque eles já estão com a faca, como é que é? A faca e o queijo na mão ali. Eles já sabem que a blockchain programável já foi um sucesso. Eles já têm a fórmula toda pronta ali. Então, o que acontece? Os fundadores pegam todo o supply para eles, os venture capitalists,
os V6 no caso, que investiram, eles têm todo esse supply ali, tem todo esse controle. A blockchain também não é centralizada, os validators ou os miners, os mineradores, eles são centralizados ali, só entidades que os fundadores permitem mesmo. Então você tem, em comparação com o Ethereum, você pega algumas altcoins ali, você vai ver que ela só tem 100 validadores, às vezes até menos. Bem centralizado mesmo, é praticamente um data center. Então tem que ficar esperto com isso aí, porque nem toda cripto vai ser igualmente descentralizada. Mas a Ethereum em si, ela é comparável com o Bitcoin nessa questão. Ela ainda manteve essa ethos de descentralização, resistência à censura. Ela só vai ser essa versão mais aprimorada assim, do Bitcoin, né? Que permite a possibilidade de contratos inteligentes, que são programas dentro da blockchain, na qual você vai ter ali várias possibilidades, praticamente expandindo ali, porque o Bitcoin você só pode mesmo transacionar Bitcoin, só pode mandar da carteira A para a carteira B, você não vai ter essa gama de possibilidades igual ao Ethereum. E tu não acha o Monero também uma boa opção de criptomoeda primária, assim? Pra tu ter na tua wallet? Sim, por isso que eu mencionei a Monero. A Monero, o que vai ser? Ela foi criada em 2014, um ano antes da Ethereum. Ela vai ser praticamente um Bitcoin, só que ao contrário da blockchain da Bitcoin, que é pública, todo mundo pode ter acesso ali à sua carteira, todo mundo pode ver as suas transações, é totalmente público, totalmente transparente. A Monero já vai vir com um sistema diferente, privado, né? A blockchain é totalmente privada, você não tem acesso aí às carteiras, você não consegue ver o quanto de Monero que uma carteira ela tem, você não consegue ver as transações que ela fez, é uma blockchain totalmente privada, mas ela também resolve, entre aspas, a questão que o Jampa falou do Bitcoin, que uma hora vai acabar, não vai ter mais recompensa de bloco, então ela também ela tem essa inflação, entre aspas, né, que é uma inflação controlada, que é menos de 1%, não é igual ao Ethereum, a Ethereum que tem esse sistema aí que acaba fazendo ela ser, na verdade, deflacionária, ela não vai inflacionar, a tendência é o supply ir diminuindo com o passar do tempo, não aumentando, mas a Monero, ela realmente ela tem esse problema aí da inflação, que no caso não é tão grande igual a da moeda fiduciária, mas ainda para quem acha isso realmente importante, ela ainda vai ter esse aumento do supply, né, com o passar do tempo. Acaba tendo um valor especulativo maior, né? Porque só tu ter Bitcoin, você tem... A Monero, porque a Monero praticamente substituiu o Bitcoin. O Bitcoin foi criado ali para ser o peer-to-peer cash, foi criado para ser o dinheiro, mas hoje em dia ele é visto realmente ali como ouro digital. Aí o pessoal da Darknet que quer comprar droga hoje em dia usa Monero porque ela tem esse plus aí, né, de ser privada, você não tem acesso ali às informações, então não dá para rastrear o cara que está comprando droga. Então ela realmente ela é mais favorável de ser usada como dinheiro mesmo, né? E tu acha que foi o Satoshi Nakamoto que criou a Monero ou não? Ou é loucura? Tem as teorias, né, que falam que a Monero também teve dedo ali do Satoshi, porque o Satoshi realmente ele queria criar o Bitcoin ali como se fosse dinheiro mesmo. Ele não queria que o pessoal usasse para especulação, não queria que usasse como ouro digital. Ele queria realmente que o pessoal pagasse, transacionasse em Bitcoin. Hoje em dia ninguém usa o Bitcoin para transacionar. O pessoal só compra e deixa guardado e deixa aquele ali apreciando, como se fosse ouro mesmo. Mas a Monero ela vai ter esse uso mesmo, né, como se fosse dinheiro.
o pessoal da Darknet fez essa transição completamente para o Bitcoin, para a Monero. A Monero também tem uma estética muito legal. Você vai ver lá a Monero Chan, né? Tem a mascote. Tem uma estética muito legal a Então você Monero. acha que essas três aí é a tríade das criptomoedas, não foge muito disso. O Ethereum acaba sendo uma melhor opção ali para trader, o cara que quer smart contract e tal. A Bitcoin é o ouro e a Monero é dos narcotraficantes aí. Essa daí é a tríade mesmo, que na minha opinião, eu considero que, como eu falei, as outras criptos elas não preservaram tão bem essa ethos de descentralização, essa ethos aí de ser contra a censura. É o que eu falei, essas blockchains centralizadas, elas vão ter o problema da censura. A Ethereum, por exemplo, ela foi battle tested nesse sentido, porque teve a censura ali do torneio do Cash. O que é o torneio do Cash? O torneio do Cash é um smart contract, praticamente um mixer, né? O pessoal queria lá anonimizar o Ethereum deles, eles usavam ali o torneio do Cash, era muito usado por hacker também, o hacker iria lá, ou o norte-coreano ali hackeou um protocolo, hackeou uma exchange centralizada, vai lá, usa o torneio do Cash para anonimizar o Ethereum dele. A OFAC, ela queria censurar, falou, não pode fazer isso aí. A Ethereum foi lá e como tem essa resistência, censura inata ali, o smart contract você não pode desligar ele continua operando ali. Então é como se fosse um ancapistão ali digital mesmo, né? Não tem nada que pare, continua funcionando, não tem um estado não pode ir lá simplesmente desligar, não existe isso. Então realmente elas são as criptos que mantiveram essa ethos aí, não desviaram tanto do que o Bitcoin se propôs, né? Então são as três aí que São as três eu realmente realmente. Uma coisa que pode ser um tanto óbvia pra gente, mas talvez quem tá ouvindo o podcast pode ter essa dúvida, é onde fica guardado o Bitcoin, né? Onde fica o servidor central do Bitcoin? Ele tem um servidor central? Como é que funciona a blockchain? Se puder explicar isso também. Então, é o que eu falei, não tem servidor. O que acontece? O minerador ele vai baixar ali o software, o software do Bitcoin, o Bitcoin Core, vai conectar ali, ele vai criar um node ali local, e com esse node local ele vai minerar os blocos, vai resolver os puzzles, as wallets elas se conectam nesses nodes locais dos mineradores. É tudo feito ali bem, é como se fosse o torrent. Você não tem ali você, você se conecta ali com vários peers, né? Vários peers ali. Tudo bem descentralizado, não fica num data center, por exemplo. Você não tem não é igual na Amazon Web Service, que tá tudo ali no serviço de nuvem ali. A blockchain está toda guardada ali, não é assim que funciona. Realmente esse software mesmo, né, que permite essa conexão peer-to-peer com os mineradores, que são chamados nodes, né? Aí eles vão minerar os blocos e vai ter toda essa conexão aí com as wallets. Não vai ter não vai ser centralizado nesse aspecto, como se fosse o torrent mesmo. Você conecta ali com vários peers. E o que tu acha, assim, saindo até um pouco do assunto, mas dentro também, o que tu acha num aspecto não só técnico, mas do futuro do Bitcoin? Você acha que os normes vão usar e isso vai foder os governos, isso vai dar uma guerra cultural absurda, ou vai sempre ser uma parada assim que vai pegar uma onda ali que vai um norme ou outro vai, pô, que legal, não sei o que, Bitcoin tá valendo muito, mas vai ficar com muita preguiça de pesquisar e no fundo vai ser só os Shanner mesmo que vão entrar de cabeça. Eu acho o seguinte, cara, que o Bitcoin em si, o pessoal já não vai interessar, o pessoal vê ele muito como uma coisa especulativa, né? A ethos original do Bitcoin ali de
a gente está contra ali o governo, porque hoje em dia está o governo, está adotando o Bitcoin, a administração do Trump ali, extremamente pró-Bitcoin, eles querem fazer a reserva do Bitcoin ali, dos Estados Unidos. Vários bancos também já permitem a compra ali do Bitcoin, então ele foi, ele foi praticamente domesticado ali pelo governo, então se o Satoshi se o Satoshi ainda estiver vivo ou se estiver morto, ele deve estar se contorcendo no cemitério lá que está enterrado, porque o Bitcoin ele foi totalmente desviado ali, né, do que se propôs, ser agorista mesmo, né, essa Mas vertente será que ele não agorista viu, de... tipo, de forma positiva que beleza, a moeda dele foi pros caralho, mas acabou o movimento gerando outras criptos que Sim. Nesse ponto, sim, porque teve toda essa conscientização. Mas no final das contas, as pessoas acabam vendo ali o Bitcoin como uma coisa especulativa mesmo, né? São muitas poucas as pessoas que realmente ligam para a questão da descentralização, da autocustódia. A pessoa que compra Bitcoin, por exemplo, a pessoa média, ela vai lá, deixa na exchange centralizada, ou deixa no banco, porque hoje em dia o banco também faz custódia. É até engraçado falar, porque o Bitcoin foi realmente criado contra isso, mas hoje em dia o banco também faz custódia de cripto para as pessoas, e as pessoas usam dessa forma, elas não estão nem aí. Então é uma faca de dois gumes, né? Porque conscientizou muita pessoa também, mas também essas pessoas estão usando de forma errada, só querem lucrar mesmo ali. O que é ok também, né? Porque ela vai lucrar ali, não vai ficar na moeda fiduciária, que só vai desvalorizar com o passar do tempo. Mas é isso, né? O Bitcoin acabou sendo engolido aí por essa vertente aí mais especulativa, Mas né? será que as cripto de Mas, modo geral vão cair no gosto do norte? cara, eu acho que sim, no futuro eu acho que vai ter mais essa adoção aí, porque hoje em dia é tudo mais digital, né? Hoje em dia raramente a pessoa está usando ali o dinheiro físico, ela usa mais principalmente os mais jovens, né? Usa mais o Pix ali. Então, para você passar do Pix ali para cripto é relativamente simples. E vai ser uma opção que não vai ter tanta, como eu posso dizer, não vai ter tanto limite assim para a pessoa pode ir para o cassinão ali igual shitcoin. Ela pode ir para o cassinão ali sem nenhum limite mesmo, opera ali toda semana, 24 horas por dia. Então, eu acho que sim, eu acho que os normes com o passar do tempo, devem adotar essa cripto, claro que de forma mais especulativa e tal. Até mesmo para transações também, é capaz de eles preferirem mesmo os stablecoins ali, né? E isso pra quem tá no mercado, pra quem tem bot, pra quem minera, pô, vai ser bom pra caralho. Sim, sim. Mas é isso, porque como a gente está caminhando aí para essa digitalização, né, do dinheiro, a cripto acaba entrando ali como uma alternativa bem próxima para quem quiser. Sim, eu queria dizer o seguinte, como vocês disseram, deu para notar que claramente a maior vulnerabilidade do Bitcoin decorre diretamente da sua natureza técnica, né? Você pode imaginar um cenário aí de, sei lá, guerra cibernética ou algum outro colapso civilizacional que comprometa
a internet, ou a utilização de energia elétrica e tudo mais. Mas mesmo com essas vulnerabilidades, eu diria que o Bitcoin tem uma substancialidade superior à da moeda fiduciária, porque ele depende diretamente de uma realização concreta, que é a resolução da equação matemática, né, que o John explicou. Ele falou como puzzle, né, mas todo puzzle acaba tendo uma natureza matemática ali. Então isso é concreto. Isso é concreto. Ele está lastreado de certa forma justamente por essa concretude na quantidade de energia elétrica e recursos computacionais que são dispendidos na mineração. Diferente da moeda fiduciária, que é só um decreto arbitrário lá e já era. Agora, saindo um pouco dos aspectos positivos do Bitcoin e tentando problematizar um pouco mais, formalmente, à luz da escola austríaca de economia, será que o Bitcoin e as outras criptomoedas, especialmente as que são usadas como meio de troca indireta ali, será que elas podem ser consideradas dinheiro? Porque a escola austríaca vai dizer o seguinte, que dinheiro é uma evolução da moeda. Todo dinheiro é moeda, mas nem toda moeda é dinheiro. Porque a moeda é simplesmente um meio de troca. E o dinheiro é um meio de troca difundido o suficiente a ponto de ser considerado um bem de rede. Aquele bem cujo próprio grau de difusão confere valor a ele, transacional e tudo mais. Então, sob essa ótica, o Bitcoin não poderia ser considerado dinheiro, sociologicamente falando. Porque você até pode especular ali e comprar algumas coisas, mas se você quiser ir na padaria e comprar Bitcoin, vai estar lá a Dona Maria lá da padaria, ela não tem conhecimento técnico para participar de uma transação dessa natureza, né? Então, e também falando sobre o risco do que o desenvolvimento da computação quântica representa a segurança dos bitcoins, como o Johnny falou, o Bitcoin ele está submetido a uma comunidade ali que se preocupa em atualizar ele, certo? Então, por mais que chegue uma tecnologia disruptiva como a computação quântica, que ameace, no primeiro momento, a integridade ali do Bitcoin, a própria comunidade que atualiza o Bitcoin pode, através da computação quântica, prover uma estrutura que seja resistente a esses ataques quânticos. Não tem como prever isso. A ação humana é imprevisível, né? Exatamente, como eu falei, o Bitcoin, tecnicamente falando, ele é muito seguro. Ele tá aí desde 2009, assim, na base técnica mesmo. Se alguém quisesse hackear ele, por exemplo, o código é totalmente aberto ali, open source. Todo mundo já auditou ali milhões de vezes, então o código em si ele é realmente muito seguro. Realmente o problema mesmo é o que você falou, a questão da computação quântica, mas o Bitcoin tem toda essa comunidade bem ativa de desenvolvedores, programadores ali especializados em criptografia, e muito provavelmente vão atualizar ele para poder mitigar essa, no caso, a computação quântica, se ela realmente E é competitiva. nada impede que eles usem a própria computação quântica para fazer isso. Sim, sim. É, e é o que eu falei ali, a questão do voto ponderado, a pessoa que tem o maior stake ali, que tem a maior fatia da pizza, ela realmente ela quer o melhor para o Bitcoin ali, não vai ser um voto democrático, que todo mundo tem o mesmo peso. O cara que tem a maior fatia ali, ele vai ter uma influência maior.
E é isso, realmente a maior questão do Bitcoin mesmo é essa questão aí dos mineradores, porque uma hora vai chegar, todo Bitcoin vai ser minerado, não vai ter mais recompensa no bloco, vai ser só essa transaction fee, a gorjeta para o minerador. Então as pessoas vão ter que pagar uma quantia exorbitante ali para poder transacionar o Bitcoin, se elas querem que os blocos sejam processados. E realmente ainda não tem um consenso aí entre a comunidade do que fazer em relação a isso. Os Bitcoin Maxi geralmente não discutem tanto. Aquela coisa, né? A maioria já vai estar morto. Então, Porque o Bitcoin, todo Bitcoin só vai ser milionário lá para 2140, né? Que é a projeção. mas Então, assim, todo mundo vai estar. o bagulho vai ralfar tanto que até lá já vai se tornar inviável. Sim. Mesmo que zere também, tem a questão do halving, que vai diminuindo a recompensa. Uma hora também já não vai valer tanto a pena minerar ali, gastar eletricidade, recurso computacional. Já não vai ter esse lucro aí. É tudo questão de lucro, né? O Bitcoin opera ali, a blockchain, os blocos são produzidos porque está tendo lucro ali para os mineradores. Eles não vão gastar energia, não vão gastar recurso computacional para tomar ferro, né? Para não ter nenhum lucro ali. Então, essa é a questão principal. E a questão que a Ethereum resolve. Porque, como eu falei, a Ethereum acaba sendo deflacionária porque ela vai pagar essa recompensa de bloco aí para os mineradores, no caso os validators, só que tem a questão do burn, tem a questão da queima de Ethereum, que toda transação na Ethereum você paga uma fee, você paga uma fee base ali, né? São dois tipos de fee, são a base fee e a priority fee. A priority fee são as gorjetas para os validators, e a base fee é a fee que você tem que pagar ali mesmo, que vai ser a fee que vai ser queimada, que vai ser eliminada ali do supply. E como eu falei que o Ethereum é blockchain programável, vai ter toda essa economia, o volume de transação vai acabar sendo gigantesco ali, então muito Ethereum vai ser queimado, a tendência é queimar mais Ethereum do que produzir para os mineradores, os validators no caso. Então, é um modelo ali bem inteligente que acaba resolvendo essa questão do Bitcoin, que o Bitcoin vai ter o supply fixo ali de 21 milhões, Ethereum não, Ethereum tem toda essa dinamicidade. Interessante. Agora, fazendo um paralelo do Bitcoin com o ouro, por ser uma commodity metálica, ele tem uma substância. A valoração dele, ainda que subjetiva, está diretamente ligada a uma propriedade específica da sua composição material. Esse é o lastro do ouro. Agora, como é que a gente poderia definir precisamente qual seria o lastro do Bitcoin? Porque essa é justamente o núcleo da crítica da maior parte dos economistas austríacos para com as criptomoedas. Tem ali o teorema da regressão de Mises, que diz que bens que hoje são usados como meio de troca são usados como tal porque eles têm uma utilidade não monetária. Então, antes mesmo de se falar em meio de troca, certos bens, pelas suas propriedades específicas, já seriam demandados per se, como foi o caso do ouro, né? Então, qual seria o lastro do Bitcoin, precisamente? Se é que tem algum, né? Então, como eu tinha falado anteriormente, o Bitcoin em si ele foi criado para ser realmente ali uma moeda digital, um peer-to-peer electronic cash. O Satoshi até menciona esse termo no white paper, na documentação ali inicial do Bitcoin. Mas depois que o pessoal foi associando ao ouro, né? Porque se você realmente parar para pensar, tem muitos paralelos ali. O ouro é extremamente escasso, assim como o Bitcoin. Você não
tem um limite ali, né? Você não tem ouro infinito. E o Bitcoin, para você minerar ele, você tem que gastar ali energia, poder computacional, então não é uma coisa que você faz de forma relativamente simples, você tem que gastar ali, assim como você minera ouro. A escassez é justamente um dos atributos que a escola austríaca elege como o responsável por caracterizar a solidez monetária de um ativo, né? E o Sim, Bitcoin é superior ao ouro, consegue ainda ser superior ao ouro no quesito escassez, porque ele está limitado eletronicamente a 21 milhões de unidades. Ninguém pode mudar isso, né? sim, exatamente. E o ouro, no caso, o ouro chegou a ser usado como moeda também, mas não é prático. Então, os governos, eles precisaram criar um papel ali, né? E que vai ter o lastro no ouro para ser feito de forma mais fácil. Mas aí que, que dá o problema da descentralização, acaba sendo feito de forma centralizada, porque você vai ter que confiar no governo, que o governo está segurando o ouro ali, que você pode converter o seu papel ali emitido pelo governo, converter ele para ouro a qualquer momento. Você tem que confiar nisso. Você tem a questão também do ouro de Turo, né? Você tem, você tem que analisar ali para ver se o ouro é verdadeiro. O Bitcoin não tem esse problema. A questão também da fracionalização. O Bitcoin você pode fracionar ele. O ouro não. É extremamente complicado ali você movimentar ele. Fracionar, movimentar ele. O Bitcoin, você pode mandar o Bitcoin para qualquer pessoa do outro lado do mundo instantaneamente. Então, em muitas questões, ele vai ser superior ao ouro aí. Como. Ele só fica. O ouro só fica à frente do Bitcoin em termos de solidez monetária no tocante à substância, né? Como eu falei. Uma Sim, questão do ouro, e que eu queria perguntar, né, se o mesmo acontece com o Bitcoin, é que, por exemplo, vamos supor que esse ano o valor do ouro dobra, né? Tem um aumento aí no valor do ouro. Mais pessoas vão começar a minerar ouro. Então vai aumentar a quantidade de ouro no mercado também. Com Bitcoin isso não ocorre, certo? Pode ter o triplo de minerador de ouro que a quantidade de Bitcoin sendo colocado no mercado vai ser a mesma. sim, o Bitcoin tem essa escassez previsível, né? Todo mundo sabe que o Bitcoin ele tem ali 21 milhões de unidades ali, está no código, todo mundo pode verificar isso. Então, a escassez dele ali, realmente você pode verificar ali, que ele realmente é um ativo escasso, não tem como mudar isso. O ouro, o ouro, no caso, ele é escasso, em teoria, mas sei lá, tem gente que tem essas teorias aí de minerar ouro em meteoros, vou falar disso. Cai, Já tem meteoros aí que tem ouro e tal, e realmente a escassez dele não é assim tão superior. não é tão previsível quanto a do Bitcoin, né? Que existe uma garantia O Bitcoin ele matemática. é fixo, é uma coisa fixa ali. Você olha ali no código, tá lá, o máximo de unidades, 21 milhões, não muda. É isso mesmo. É bem autoexplicativo, não tem o que mudar. Agora o ouro ele é escasso. Ele não vai ter essa quantidade infinita, é claro. Mas o Bitcoin, todo mundo sabe ali, né? Todo mundo pode ver no Acho que a código. única vantagem que sobra para commodity metálica como o ouro em relação ao Bitcoin é a parte da substancialidade, né? Porque o Que Bitcoin, assegura. o ouro é tangível, né? Você consegue tocar ali no ouro, você consegue ver ele.
Agora, o Bitcoin são códigos, né? Eu acho que a pessoa fica meio assim com o Bitcoin, principalmente os mais velhos, né? Porque, pô, É porque como é que você vai conceber que um pedaço de informação digital tem valor intrínseco? sim, sim, é por isso que eu acho que muita gente não gosta do Bitcoin, prefere o ouro mesmo, justamente por causa dessa tangibilidade aí que o ouro tem. Você pode tocar o ouro, você vê o ouro, você atesta que ele é real. Mesmo que o Bitcoin você também possa fazer isso, porque você vai lá no código do Bitcoin, você vê que é realmente real, não tem nada fake ali. Mas tem que parar pra pensar Mas que o ouro hoje em dia a gente também não vê, né? Fica tudo na mão dos bancos e você acaba tendo que confiar em bancos de todo jeito. sim, sim, cara, a questão que eu falei, o ouro, como ele é muito difícil você usar ele próprio como moeda, que o Bitcoin também é superior nisso, você facilmente usa ele como moeda se você quiser, enquanto o ouro físico mesmo é praticamente impossível ali, você tem que emitir um papel ali que vai ter lastro nele para poder ser feito de uma forma ali que vai dar certo, né? E o governo vai fazer a custódia desse ouro. O governo fala que o ouro está ali, mas você não sabe se o ouro realmente está. Isso é uma coisa que também o Bitcoin é superior. Você pode facilmente verificar se uma entidade está fazendo custódia para você, tá com o Bitcoin ali. Você pode verificar a carteira do Bitcoin, se está lá realmente. Enquanto o ouro é uma incógnita, você não sabe se a entidade que está segurando ele, se realmente está com ouro ali, se o ouro é realmente real, se é falsificado. É igual o Fort Knox, né? Que o Trump falou que o Trump e o Elon Musk falou que iriam auditar. Acabou dando feijoada, eles não falaram mais sobre o assunto. Então, o Bitcoin também é bem superior nesse aspecto. Existe uma distinção aristotélica entre riqueza natural e riqueza monetária. Riqueza natural se refere a bens que são capazes de satisfazer uma necessidade humana de forma direta. E existem os bens, ou melhor, a riqueza monetária, que mede as trocas dessa riqueza natural. Então, acho que o lastro do Bitcoin está justamente na sua utilização como parâmetro de valor relativo dos bens. É aquela analogia, o Bitcoin é como se fosse um bibliotecário. Por que um bibliotecário recebe salário se ele não escreve livro? O valor direto está no livro, mas se não existisse um arranjo capaz de dispor esses livros de forma eficiente, segura, etc., não haveria razão de ser para os livros. A utilidade do Bitcoin é indireta, no caso. E a dos bens econômicos que você pode adquirir com ele é direta, que é direta, né? É por aí mesmo. Mas, mas é isso, o Bitcoin realmente ali ele tá sendo usado mais como store of value, né? É, usado ali realmente como maneira semelhante ao ouro. É, a moeda mesmo, o pessoal usa ali mais o stablecoin mesmo, praticamente um dólar digital, então não larga a mão da Fiat, da moeda fiduciária, ou a Monero. A Monero vai ser muito usada ali na Darknet, né, pelos traficantes. Mas é isso. O Bitcoin hoje em dia acaba tendo essa relação aí com o ouro mesmo. E assim como o ouro ele também vai apreciando aí, com o passar dos anos tem suas quedas também, igual mesmo com a Covid. Com a Covid até mesmo o ouro caiu, deu essa queda, né? Mas depois recuperou, continuou subindo. E é isso. É, Alguém quer falar mais sobre algum tópico aí relacionado a cripto? Mas, por mim, eu queria ter. Eu tenho mais algumas perguntas só, mas já são praticamente conclusórias. Ou algum de vocês dois tem o que dizer? Queria dizer
Só para também, se puder falar questões mais práticas do Bitcoin, né, pro ouvinte aí que quer iniciar no mercado de cripto, quer guardar, né, o ouvinte aí milionário, deve ter bastante, que quer guardar seu dinheiro de forma segura, o ouvinte aí que quer usar de forma especulativa, qual o caminho determinada pessoa deveria tomar aí no mercado de cripto, como que ele pode iniciar, se puder falar brevemente assim como que o cara pode criar a carteira dele, tudo E mais. se tá compensando mesmo, fala brevemente também das shitcoins aí, e se vale a pena pro brasileirinho médio e também pro Jorge Soros. Ouvi falar que o Jorge Soros aí assiste o podcast. Aí, A questão prática mesmo daria praticamente outro podcast, porque aqui a gente só discutiu mesmo a questão das origens, né, falando dela em si, mas praticamente como é que você adquire um Bitcoin? Tem as corretoras, né? Existem tanto corretoras centralizadas como descentralizadas, no caso da Ethereum, que vivem na Ethereum. A pessoa que quer comprar o Bitcoin mesmo, geralmente ela tende a usar essa exchange descentralizada, como a Binance, a Coinbase. Existem corretoras locais aqui no Brasil, mas não tenho muito conhecimento. Eu no Minecraft, pessoalmente, uso a Binance. Ela possibilita você fazer o depósito ali da sua fiat, né, do banco mesmo ali. Você pode comprar ali e mandar para sua carteira, a sua carteira que você tem a autocustódia dela. É o que eu falei, você tem que escolher uma carteira realmente segura ali, com código open source. Para Bitcoin em si, eu recomendo a carteira Electrum Wallet. O ouvinte aí que está interessado pode pesquisar, ela é bem segura, é praticamente mais antiga que tem. Assim que você comprar para a Binance, você passa para essa carteira e deixa guardado lá, mas tem a questão da segurança também, se você tá com um valor muito alto ali mesmo e não quer botar em risco, você pode adquirir uma hardware wallet, que são praticamente um hardware separado ali do seu computador principal, que seu computador principal ele conecta na internet, ele está exposto ali a vírus, porque a autocustódia um dos pontos negativos da autocustódia é realmente porque é perigoso, né? Porque todo mundo quer te passar a perna, todo mundo quer roubar ali seus bitcoins. Então você tem que ser bem esperto, você não pode sair clicando em link aí na internet, baixar qualquer coisa. É importante ressaltar também que ao comprar uma hard wallet é importante verificar a procedência do revendedor, né? Para garantir que Exatamente, a hard wallet não venha infectada com backdoor, por exemplo, etc. exatamente. A hardware wallets populares hoje em dia são a Trezor e a Ledger. A Trezor é melhor que a Ledger, porque o design dela, do hardware dela, quanto o software são totalmente open source. A Ledger tem essa polêmica aí que eles não são totalmente open source, então você não pode verificar ali se realmente é 100% seguro. Se o ouvinte tiver interessado em comprar uma hardware wallet, eu recomendo realmente a Trezor. Aqui no Brasil você deve ir no site da Trezor e verificar ali os revendedores autorizados. Aí você vê lá as lojas que tem no Brasil, que realmente são autorizados ali a vender a hardware wallet. Não vai ter problema ali de backdoor, você não vai comprar essa coisa no Mercado Livre, não é uma coisa que você compra no Mercado Livre. Aí tem todo o passo a passo lá, como você opera com essa wallet, eles explicam direitinho. Mas é basicamente isso, você vai na corretora,
seja ela centralizada, se você quer usar, passar da Fiat mesmo, né, moeda fiduciária para Bitcoin, eu recomendo ali a Binance mesmo, compra lá e passa para sua carteira para você fazer a autocustódia. E se realmente for um valor assim muito alto mesmo, que você quer a maior segurança possível, eu recomendo comprar uma hardware wallet também. Porque aí não vai ter esse problema de vírus, de vírus acessar sua wallet e roubar seus bitcoins, porque é um ambiente ali totalmente separado, totalmente esterilizado do seu computador. E a taxa acaba que não é tão alta, né? É bem tranquilo. Mas aplicações assim de forma prática mesmo, daria para fazer um podcast separado só sobre isso, ensinando mesmo, ou um vídeo especializado mesmo, ensinando o pessoal aí A gente pode ver de fazer no como faz para futuro, comprar. mas hoje a gente focou mais Sim, na sim, parte teórica. daria para fazer um vídeo especializado só para ensinar o pessoal como comprar, como criar uma wallet, qual tipo de wallet é melhor, também como interagir com finanças descentralizadas na rede Ethereum. Mas esse vídeo, esse podcast em si é só mesmo um panorama geral sobre E a cripto. parte das shitcoins também, né? Operar uma shitcoin. Sim, sim, isso daí também é outro tópico que dá para fazer um podcast só sobre isso. Dá um panorama Mas, geral mas sobre a shitcoin. Essa shitcoin a gente pode ir finalizando, eu acho. Ou alguém quer acrescentar algo? as shitcoins são o quê? As shitcoins são praticamente moedas ali, que são smart contracts, são ou tokens criados ali na rede Ethereum mesmo, que o pessoal cria, adiciona liquidez em exchange descentralizado, qualquer um pode fazer isso. Não tem, como eu falei, a Ethereum mantém essa ethos descentralizada do Bitcoin, qualquer um pode fazer o que quiser ali, é como um ancapistão digital mesmo. As pessoas criam essa moeda, né, e especulam nessa corretora descentralizada, a Uniswap no caso. E como a capitalização de mercado delas é muito menor, ela geralmente tem tem uma amplitude maior, né, de movimentos, tanto seja quanto para cima quanto para baixo. Com Bitcoin, por exemplo, se você investir agora, se você tirar um retorno de 2 vezes, já é muito, porque o Bitcoin vai precisar de uma liquidez imensa para poder ir para $200 mil, porque está em 100 mil. E as shitcoins, a liquidez é muito menor, então vai ter essa movimentação brusca aí de preço, que o pessoal usa mesmo ele como um cassinão mesmo, né? De forma totalmente descentralizada. Por isso que eu falei anteriormente que isso é o que vai atrair mais o Norm, né? O Norm vai ficar muito atraído nisso, ele vai ver, pô, a shitcoin ele tá mais para esse lado da especulação. Mas ele também vai acabar aprendendo sobre os valores aí da descentralização. Então, no final, acaba sendo bom, pelo motivo ruim, porque você tá ali, uma coisa totalmente degenerada mesmo, mas enfim, daria para fazer só um vídeo, um podcast sobre o assunto, como você operar ali na Ethereum mesmo, as, as aplicações que tem, as exchanges descentralizadas. Mas enfim. Eu acho que é isso, né? Acho que dá para concluir aí. Perfeitas visões. Acho que por mim conclui. Acho que eu não tenho muito Só mais. dar um aspecto geral aqui, então, para finalizar. O que eu diria na minha conclusão, né, pegando agora um lado mais filosófico, mais econômico, é que desde a escolástica, a escola de Salamanca, até a escola austríaca, que é a única escola atualmente que preserva a economia de verdade, não esse lixo de econometria e de tanta prever a ação humana que ensina nas faculdades e tal. A economia é o que rege a política, né? A economia é o que vai
administrar os bens e as relações econômicas, as relações humanas, né? A parte materialista, né, da nossa vida é a economia. O dinheiro, que é o assunto do vídeo, né, que a gente está falando sobre uma moeda de verdade, a moeda, ela está diretamente ligada à nossa própria natureza, está ligada à nossa liberdade, está ligada à ordem da sociedade. Então, o que eu diria do Bitcoin é que ele é uma resposta moral. O Bitcoin é uma resposta econômica. Quando eu falo Bitcoin, eu tô falando de cripto no geral, né? É igual chamar Bombril de Bombril, palha de aço de Bombril. Mas enfim, o Bitcoin é uma resposta moral, é uma resposta econômica e até filosófica à degradação das moedas estatais fiduciárias, né? Porque fiduciária vem de fidutis, no latim, que é fé. Então, você aí, ouvinte, que usa real, você tá confiando no Lula. Você confiar no Lula é o que dá valor à moeda que você tá usando. Então, a boa economia, né, a escola austríaca, vai ensinar que o dinheiro não é uma mera criação do Estado, não é uma coisa de fé em alguém. O dinheiro, como o Ricardo disse, é uma descoberta do mercado, é uma descoberta espontânea. É o resultado da busca do homem ah, por meios de troca mais eficiente, por moedas mais eficientes. O próprio Menger mostrou que o dinheiro ele surge naturalmente, né? Onde tem liberdade de escolha, onde tem respeito à liberdade e à propriedade privada. O surgimento da moeda nada mais é do que algo que tem demanda no mercado, algo útil, que tem uma liquidez boa, que tem uma facilidade na transação e que vai se tornar um meio de troca, né? Dinheiro nada mais é do que facilitar as trocas. O Mises vai dizer nas 6 lições, vai dizer na ação humana que antes era só escambo, mas aí alguém percebeu, não dá para ficar trocando galinha por leite, porque e se eu quiser trocar essa galinha por leite e o cara não quiser o leite? Como é que eu faço? Então eu troco essa galinha por ouro e depois troco o ouro por leite. Então isso facilita a nossa vida. O dinheiro é uma tecnologia. Então quem diz que o Bitcoin não serve como moeda é burro, porque o dinheiro é uma tecnologia, assim como o Bitcoin. A moeda é uma tecnologia. É primitiva, mas é uma tecnologia. O Bitcoin nada mais é do que a culminação dessa tecnologia, é uma culminação do processo espontâneo das trocas da sociedade, certo? O Bitcoin ele não é imposto pelo Lula ou pelo FHC. Ele tem uma escassez ele tem uma escassez, cara, programada. Ele tem uma escassez programada. Ele é divisível, né? Tem os satoshis. Ele é durável e não tem como se censurar. Ele também é fungível, né? Cada unidade é perfeitamente intercambiável pela outra por causa de pouca distinção individual. No caso Perfeito. do Bitcoin, essa não distinção individual tem uma precisão matemática até, né? Então, aproveitando para cumprir a checklist aqui do podcast, citando os antigos, citando os gigantes sobre os quais nós estamos em cima, a filosofia ocidental, né, o que a gente herdou dos gregos e dos romanos, a filosofia escolástica, vai dizer que toda ordem econômica deve necessariamente ser submissa à justiça. O dinheiro não deve servir ao bem comum
somente como algo especulativo, como algo meramente material e que vai te fazer servir aquilo. Não, o dinheiro ele é um meio, ele não é um fim. Ou seja, ele deve servir ao bem comum, sim, mas não sendo um instrumento de fraude, um instrumento de usura, um instrumento de dominação das massas, que é algo que um certo povo aí gosta de fazer bastante. A inflação imposta por esse certo povo, imposta pelo Banco Central, é algo que corrói o poder de compra das pessoas mais pobres. É algo que escraviza o homem. Aos olhos de Santo Tomás de Aquino, a moeda fiduciária seria uma forma de um furto, de um roubo invisível, que é o que exatamente Mises vai dizer. A inflação é roubo, usura é roubo, inflação é roubo. O Bitcoin, ao contrário, por ser finito, ser somente 21 milhões de unidades, ou no caso do Ethereum, que ela é deflacionária, não é algo que um governo pode manipular. Então, a cripto, o Bitcoin, ele representa um retorno à justiça natural que deve haver na moeda. O Bitcoin não é só um código imbecil, igual alguns comunistas e tipo Rubão quer implicar. O Bitcoin ele vem de trabalho. Você só consegue o Bitcoin trabalhando. Interrompendo aqui, exatamente, é por isso que chamam de proof of work, prova de trabalho, a ação do minerador ele gastar energia, ele tá gastando energia, está gastando poder computacional, não é uma coisa que tá vindo ali do além, não tá, ele realmente está pondo um trabalho ali. Exatamente. Isso é o contrário da moeda moderna, da moeda fiduciária, desse papel moeda feito de bosta aí, que todo dia é inflacionado para cobrir os déficits que o governo deixa, todo dia é inflacionado para expandir o poder do governo. O Bitcoin não, o Bitcoin põe limites e não é um limite colocado arbitrariamente por um velho desgraçado. Então, nesse sentido, a liberdade individual que o Bitcoin permite também entra em um paralelo com o ideal medieval da ordem moral. É uma sociedade, no caso, uma sociedade que aderisse às criptos, é uma sociedade mais próxima do bem comum, é uma sociedade que se liberta das garras do Estado e dos bancos. Ninguém pode gastar o que não produziu no contexto do Bitcoin. Para ter Bitcoin deve haver produção. Ninguém vai transferir um dinheiro que não existe para o outro, que o banco criou através de reserva fracionária. Ninguém vai escravizar os mais pobres com inflação. Mas bem, eu não quero me alongar muito. É basicamente isso. O Bitcoin, ele não é só um código imbecil, nem tampouco é só uma inovação tecnológica, é muito além disso. O Bitcoin, a cripto, né, como eu disse, eu estou querendo dizer cripto, mas o Bitcoin vem no automático. Enfim, a cripto é um retorno a esse princípio moral da justiça no câmbio, da justiça na transação. É um retorno ao ideal austríaco de ordem espontânea. É um retorno a um sonho medieval de uma economia que é baseada na verdade, que é baseada na virtude, é baseada na responsabilidade, é baseada na produção real e não em decisões arbitrárias governamentais. Bem, acho que essa visão escolástica, né, do Bitcoin é algo que refuta esses imbecis aí que acham que cripto é só
uma forma de fazer dinheiro fácil, ou é um dinheiro que não existe. Quando dizem que o Bitcoin não tem lastro, é uma burrice absurda, porque Bitcoin é o que mais tem lastro, porque o Bitcoin ele é baseado no valor de tudo, né? O Bitcoin ele tem um valor real. A economia é o que dá valor ao Bitcoin, né? Porque a economia é o que dá valor a tudo. Nada tem valor em si mesmo, segundo a escola austríaca. Então o Bitcoin tem lastro sim, é uma moeda sim, e acho que é o futuro, porque como o Johnny citou, pra gente pode, até mesmo pra nossa geração pode ser um pouco difícil entrar no Bitcoin, mas os nossos filhos que vão crescer vendo a gente usando Pix, ou espero que cresça vendo a gente usando Bitcoin, mas o filho de um Norme, de uma gordona do RJ, e até esse cara vai ver a mãe dele crescendo usando Pix. Quando ele descobriu o Bitcoin, é um pulo, porque ele já cresceu vendo aquilo. E mesmo que seja difícil na geração dos nossos filhos, um pouco difícil, na geração dos nossos netos vai ser mais fácil. Porque os nossos filhos com 18, e nossa, que eu não falo da gente que é a elite intelectual da internet, eu falo da geração normal do afegão médio. Os netos do afegão médio vão crescer vendo os filhos do afegão médio que alguma hora descobriu o Bitcoin e aderiu. Então, é o, além de ser uma ótima tecnologia e ter todos os benefícios que a gente disse nesse podcast, o Bitcoin a longo prazo tende a se estabelecer, né? O Bitcoin ele acaba com essa preferência temporal baixa que tem na economia atualmente. Que, por exemplo, eu recebo meu salário e eu compro coisas porque eu sei que daqui 3 meses elas vão estar o dobro do preço. Eu não tenho motivo para guardar riqueza. Eu não tenho motivo para conseguir construir um futuro e me desvencilhar das amarras dos bancos e dos governos. Não, porque eu tenho que gastar tudo, porque se eu não comprar o que eu quero agora, daqui a um ano eu não vou conseguir. O Bitcoin acaba com isso. E dá liberdade às pessoas e acaba com esse monopólio estatal desgraçado. Vamos ver quanto tempo o Estado vai demorar para começar a encher o saco sobre Bitcoin. Vamos ver quanto tempo vai demorar para o Estado querer comprar Bitcoin a rodo e tomar os Bitcoin das corretoras, né? Igual fizeram. Isso eu acho que é uma coisa bem próxima. Não vai tardar muito para isso acontecer. O Bitcoin, por exemplo, o governo americano tomar o Bitcoin de todas as corretoras, assim como ele fez com o ouro em 1929. E em 1929 eles entravam na casa das pessoas armadas para roubar, né, o ouro delas. O governo fez isso. E é por isso que eu deixo o disclaimer aqui que ninguém aqui tem Bitcoin. Isso aqui é um podcast completamente teórico, a gente não mexe com isso. E se alguma hora alguém disse, minha carteira, isso é no nosso servidor privado do Minecraft que simula uma blockchain. Então, ninguém tem Bitcoin. E é isso. Exatamente. Então, se você. Eu descreveria o Bitcoin como. Tem esses três pilares aí. O primeiro pilar é o pilar da escassez. O segundo pilar é o pilar da autocustódia. E o terceiro pilar vai ser o pilar aí da descentralização, né? Se você se importa com esses três pilares aí, se você se importa com a liberdade, você deveria se aprofundar mais, estudar mais sobre o assunto aí, Bitcoin, cripto. E é isso. Faltou a conclusão do Ricardo, né? Tô sentindo falta aí. Acho que minha conclusão é, o João Paulo já falou mais ou menos a linha de raciocínio que eu ia tecer aqui, mas eu acho que é isso aí. Obrigado aí. Tchau. Tchau. É isso. Gostei muito da sua conclusão, Ricardo. Eu não esperava algo de magnitude intelectual. É uma capacidade de síntese.
É, porque se eu fosse falar, eu basicamente ia repetir o que você falou em outras palavras. Entendeu? Muita expansão encefálica.